Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que horário você tá me assistindo, mas bom, tamo de volta, aqui é o Papo da Lud, mais uma vez chegando pra falar de um assunto muito interessante hoje, então você segura aí que já a gente vai apresentar uma convidada pra lá de especial, porque é uma quase sócia já da Lud, de tanto tempo que ela vem aqui. Bom, antes de começar, só um recado muito importante pra você, como você tá notando, a gente tá no estúdio, a gente tá aqui com uma parceria de força com a revista Núcleo do Conhecimento, então você que quer consumir conteúdo sobre ciência, você quer aprender sobre diversas áreas e quer ter um contato acessível, sobretudo, sobre essas áreas, pode vir, acompanha, se inscreve, participa, que aqui tem muito conteúdo bom. Agora, vamos lá, vamos conversar aqui, porque o Papo da Lud vem chegando mais uma vez com ela, que tem mais de 23 anos de experiência conectando o jurídico às artes, à cultura e à tecnologia, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, então tá em casa, e pós-graduada pela FGV Law, especialista em propriedade intelectual, trabalha assessorando artistas, produtoras e empreendedores do ramo do entretenimento, compõe a Comissão de Direito e Mídia e Entretenimento da OAB de São Paulo, é fundadora do escritório boutique Ellen Mesquita, que tem como foco relacionar o direito com demandas criativas como inovação, arte, mídia e marketing, e além disso, há 20 anos é praticante e professora de Ashtanga Yoga. Estou falando com ela sem mais delongas, Ellen Mesquita. Muito obrigado, Ellen, por aceitar o convite. Obrigada a vocês por terem me convidado. Eu adoro estar aqui, principalmente na Casa Mackenzie. Exatamente, ó, eu brinquei no começo falando que a Ellen é quase uma sócia nossa, porque a Ellen tá desde o começo da fundação da Liga, da Lud, e então assim, era um papo que tinha que acontecer aqui no Papo da Lud, então vai por mim, eu já fui mais de uma vez com encontros e palestras dela, vale a pena, então vamos começar com talvez a dúvida que sempre surja quando a gente fala de direito de entretenimento, que é meio assim, onde você viu isso? Né? Porque quando a gente olha o currículo, é interessante ver que é uma atuação forte na área, consolidada, bastante tempo trabalhando numa área que ainda hoje é muito nova. Então, fica realmente essa dúvida. Como iniciou o seu contato com o direito do entretenimento? A verdade, no meu sonho. Porque quando, de fato, eu me formei em 2000 e o direito era muito diferente, o mercado, a vida, a tecnologia, então nós não tínhamos nem como imaginar que essa área ia surgir. E na verdade, ela é uma junção de várias áreas. E ela foi tomando corpo e ela se consolidou nos últimos anos, pós-pandemia ou durante a pandemia, onde houve um consumo extremo de cultura e a gente parou um pouquinho e percebeu que se não fosse a arte, o entretenimento e a cultura, nós seres humanos estaríamos assim muito arrasados mais do que ficamos na época. E, na verdade, eu comecei trabalhando numa empresa que foi, na época, hoje a gente chamaria de startup, mas esse ano não existia na época, foi a Gol Linhas Aéreas, eu fui a primeira advogada deles, e era uma empresa de venda online, de comércio que antigamente não existia, tá, gente? Vocês jovens que estão assistindo, a gente comprava o bilhete, a gente ia numa agência, a gente levava para casa o papel. E quando a Gol veio, ela trouxe essa inovação. Não tinha o QR Code. Imagina, não tinha muitas coisas, nem internet, vamos falar bem da verdade, que em 2001, que foi quando a Gol começou, não tínhamos essas vendas tão grandes, o e-commerce que a gente chama, e eu era o jurídico. E nós não tínhamos paradigmas para olhar dentro do direito, inclusive era um antigo Código Civil que estava em vigor, e eu tinha que criar soluções jurídicas, seguras, porque era uma companhia aérea, então não tinha como errar, era uma operação de peso, e de fato, assim, compunhamos entre advogados, a gente falava, não temos uma jurisprudência para consultar. Então, a gente tinha que se fazer valer de conceitos jurídicos fundamentais, básicos, para poder criarmos situações ali que viabilizasse e desse segurança para operações muito novas. E aí foi caminhando e amarrando um pouquinho com o entretenimento, como era uma companhia aérea, na época, existia muito contrato de permuta, porque, enfim, às vezes alguns voos iam vazios e tudo mais, e as pessoas de arte pediam a permuta para poder voar. E aí, em troca de abater do imposto de renda, lei Rouanet e tudo mais, vinham com muitos projetos. E aí passava pelo departamento jurídico para a gente avaliar. E eu falava, gente, existe isso? Eu consigo ler um roteiro, consigo sair um pouquinho daquela questão do dia a dia do direito tributário, contrato e prever futuro de problemas.
Então foi um pouquinho por aí o berço disso tudo. Então, e até interessante, né? Porque é algo que chama atenção, né? Então, nossa, tem a possibilidade de ler um roteiro e tudo mais, e ainda mais falando do assunto do podcast em si, para quem não viu, tá aqui escrito e tá também aqui no título do vídeo, que chama atenção o advogado estar na sala do roteiro. Estar na confecção da série, do filme, enfim, da obra como um todo. E queria então entender como que funciona, o que é pedido do advogado e também os agentes que participam. Então, hoje a cadeia está bem profissional, bem estruturada, então existem produtoras que trabalham elaborando o roteiro. Então, até antes de vender, é claro que já tem produtoras que já são consolidadas no mercado e que já produzem roteiros, então elas têm ali, elas apostam num roteiro que elas internamente consideram bom e que possa ser vendável, tem essa parte comercial envolvida claramente, até para aquilo virar um projeto real. E neste momento, eles chamam uma assessoria jurídica para que a gente leia esse roteiro pronto já dos episódios, ou em fação, algumas versões, e a gente vai ler exatamente o roteiro como uma história e olhar que pontos que podem trazer questionamentos, chamar atenção, do tipo, quando eles comentam o nome de alguma marca específica, a gente já fala, vamos substituir, a gente sugere, ou coloca se vai ter o risco, e pondera se é um risco baixo, se é um risco médio, se é um risco alto envolvido. Então, nessa parte, no início do roteiro, na hora que está fazendo o roteiro, antes de virar produção, então seria como a gente chama de pré-produção, o advogado já está lá, e às vezes é com foco até para uma seguradora, porque quando você vai fazer um filme, você tem um seguro envolvido. E às vezes quando tem um tema sensível, quando você vai fazer uma biografia, ou eventualmente um tema que seja um pouquinho mais polêmico, às vezes a seguradora fala, será que isso aqui vai ter uma ação jurídica, judicial, internacional, nacional e tudo mais? E a gente também faz o parecer com este foco. Então a gente olha todo o roteiro, todo ele, olhando para a marca, olhando para as questões que estão ali envolvidas, para um direito geral, por isso que o entretenimento envolve basicamente quase todas as áreas, e também para a questão de seguradora. Esse é o primeiro olhar do advogado no roteiro. Depois, durante a série, você vai trabalhar na produção e às vezes tem alguma cena que o diretor, na hora, né, a gente brinca que a série ou o conteúdo ou o entretenimento, qualquer um que seja, até no teatro, ele é feito ali na hora, quando abre câmera ou quando você está ali de frente do público. E às vezes o que você estava ali no roteiro sai um pouquinho, não muito, mas sai ali na questão criativa. E muitas vezes nessa hora somos chamados para entender se pode ir por esse caminho. Tem casos em que a gente até fica no set para olhar outras questões, até de como está sendo conduzido para evitar assédios e questões até de passar do ponto, porque às vezes você tem que se emocionar demais, você tem criança, tem um olharzinho um pouquinho mais complicado, e também aí na produção e em pós-produção, porque às vezes você filma, e é engraçado quem está na área e ouvir vai saber disso, porque você filma e fala, ficou tão bom, a gente conserta isso em pós, depois deixa para pós, e sempre vem, claro que não é sempre assim, mas tem algumas coisas que vão para pós-produção, e aí nessa hora, muitas vezes a gente recebe um acesso com senha e código e tudo, para a gente ver aquela cena e ver se aquela marca que está exposta, ou se aquela situação que está ali retratada pode trazer uma questão, isso já em pós-produção, acabou, todo mundo já encerrou, fez a festa que encerrou a produção, e na pós-produção o advogado também vem, também olhando o roteiro. Então ele não para de trabalhar um segundo Não. até a obra, e até depois, né, da obra ser entregue. Exatamente. E então assim, aí perguntando dessas fases, né, da pré, da produção, da pós-produção e até mesmo após já a distribuição do produto, qual seria o momento em que o advogado é mais exigido e quais os problemas mais graves de cada uma dessas partes? Eu acho que ali na pré-produção é uma troca maior, né? Você tá ali, dá muito para você ainda alterar algumas coisas. Mais consultivo de alguma maneira. É consultivo, você tem um prazo, às vezes é mais apertadinho, porque depende de ter vindo a última versão ou não, mas basicamente você tá ali, você e o papel, o roteiro escrito. Na produção é muito... Mas, assim, você tem que estar... Se você foi contratado para esse trabalho, para esse projeto, você tem que estar à disposição. Porque eles gravam de fim de semana, um horário que
hoje em dia, como você tem um prazo para entregar aquilo, que normalmente as séries ou os filmes já são pré-encomendados ou já estão com parceria com as distribuidoras, os streamings e tudo mais, você tem um prazo para entregar, o prazo do contrato dos atores, então é um momento assim, bem intenso. Então o advogado tem que estar ali, e depende assim, se teve imprevisto ou não, se deu certo, onde está gravando funcionou. Às vezes tem coisas que a gente não tem muito controle, e aí é intenso, mas às vezes você pode estar só de sobreaviso e não ter tanta demanda, mas às vezes é uma série que puxa bastante. E na pós, aí você tem um período maior, até chegar à pós, porque é onde dá mais trabalho, de mexer no material e tudo mais, aí começa a vir os recortes para olhar. E dá muita briga, assim, muito encontrão com a direção criativa. Não digo briga, né, no sentido, lógico, de conflito, mas assim, muitas decisões diferentes, alguma coisa que você precisa barrar porque é um risco muito grande, mas a direção artística não quer abrir mão. Sim, eu particularmente tenho uma maneira, quando eu comecei na área, eu já tinha muita experiência jurídica com outros perrengues, digamos assim, com audiências, e eu acho que isso vai dando pro profissional um estofo maior interno de absorver e olhar as partes envolvidas, porque se você entender, e eu vejo isso uma dificuldade até com a minha equipe, ou reclamação que eu escuto da produção dizendo de outras vezes que tiveram uma experiência jurídica, porque de fato é uma correria exigida, é uma urgência, e que às vezes te pega de surpresa, né? Te exige que você faça uma avaliação, às vezes no mesmo dia, às vezes nas próximas horas. Então isso te tira um pouco da sua programação, que às vezes é intensa já, você tem outros compromissos de trabalho. Então isso bate um pouco de frente. Então acho que isso é o mais difícil, por você ter que fazer uma avaliação que normalmente é nova, normalmente é uma coisa que não tem igual, que você não vai copiar, que nem uma ação trabalhista, que você vai ter um modelo. Então, você já fica num lugar de desconforto e você ainda tem que dar uma resposta que, se você não der naquele momento, já não adianta a sua resposta. Esse é o ponto. Perde o objeto, como a gente fala. Então, isso traz um pouco, eu vejo uma dificuldade maior neste lugar do que, eventualmente, do questionamento. Então, às vezes, a cobrança ela começa a ser repetitiva. Não, você já viu? Eu preciso para agora. E isso é que traz um embate um pouco mais. Calma, eu preciso ter um tempo para avaliar, para ler, para pensar. Então, acho que é um pouco assim. Costuma ser respeitado os pareceres, porque o risco é muito grande. E, normalmente, claro, quando é uma coisa muito afrontosa, eu quero colocar uma marca e eu não tenho licença. Claro que às vezes eu escuto muito, mas tem o fair use, que é um termo que nos Estados Unidos é permitido, porque eles trabalham com common law e já tem umas decisões maiores nesse sentido, mas no Brasil a gente tem um sistema bem mais pragmático para a marca. Então eu sempre costumo dizer, olha, não convém arriscar, porque você vai ter sim um questionamento. Então, enfim, aí nesse lugar acho que é o lugar mais difícil de você trazer um posicionamento diferente do que eles querem ouvir. E porque eles esperam uma solução também, né? E a gente dá, só que às vezes a solução é entrar em contato e fazer o licenciamento. Ou você criar uma marca que não seja, não registrar, mas que você crie uma arte que não tenha uma marca já previamente registrada. Exatamente esse ponto que eu queria entrar. Então, quando você quer representar uma marca, então, primeiro assim, existe algum cenário em que é possível você ter essa marca ainda assim, ainda que sem licença, às vezes for um uso positivo, não sei. E caso não seja possível, quais são as soluções e como fazer isso, né? Se você tem os distribuidores, os streamings, eles têm uns guidelines bem tranquilos. Alguns são um pouquinho mais rígidos, outros menos. Então, só que eles falam de acordo com o parecer do advogado local. Então, eles colocam a responsabilidade no advogado do país, porque tem a legislação interna. E aí, você fazer uso de uma marca sem autorização é um risco grande, porque é o uso indevido de marca. Então, se eventualmente ele fala, olha, você usou minha marca, é uma propriedade minha, eu não deixei. Então, este argumento por si só
já vai fazer com que, se ele quiser entrar com uma ação judicial ou fizer uma notificação, ou você vai ter que pagar o licenciamento posterior e depois que você gravou, você vai estar numa posição inferior de negociação, porque vai dar muito mais trabalho você tirar em pós e mais caro, ou refilmar, que às vezes não dá, se você já encerrou. Então, você perde o poder de negociação e você vai ter um prejuízo maior. Pode ser que a marca entenda, que legal, então, nossa, eu quero a minha Propaganda de marca. graça. Mas normalmente eles pedem um licenciamento. Se é propaganda de graça, você fala com eles e pede uma autorização por escrito, que seja por um e-mail. Mais fácil, Então, poupa uma por dor de isso que cabeça, eu falo, né? por mais, eu prefiro tentar. Mas demora. Eu prefiro agilizar assim do que ter um risco maior de você fazer esse uso. Como eu te disse, nos Estados Unidos tem o tal do fair use. Então, os produtores muitas vezes vêm falar, mas não é fair use porque eu estou usando no contexto positivo. Eu falo, mas é exposição de marca. Uma coisa é usar algo que seja de uma determinada marca. Por exemplo, esse copo tem uma marca. Foi feito por alguém, tem uma marca, mas a gente não está vendo aqui. Não tem a associação da imagem. Não tem o logotipo, ninguém consegue entender da onde veio. Então, não tem como haver uma reclamação. Agora, se eu quero ter uma cena verossímil do tipo, eu estou num bar, claramente você vai estar com uma estante cheia de bebidas, você vai ter marcas expostas e não fica verossímil num roteiro, você botar um monte de garrafas sem rótulo. Que estranho. Então, nessa hora, que é o trabalho do advogado também, que a gente chama de clearance, que eles mandam os roteiros com arte e com nomes que o próprio departamento de arte da série cria aleatoriamente ou dentro de um contexto deles de arte mesmo, e manda para o advogado e a gente pesquisa no mundo. Porque as séries ficam expostas hoje de uma maneira internacional, não só no país. Então, você também não pode infringir uma marca que esteja registrada em outro país. Se você um dia veicular lá, você pode ter uma demanda internacional. Então, a gente faz isso também. Então, a solução é essa, a arte criar, você olhar, se ninguém tem marca, não tem pedido de registro no mundo, está absolutamente liberado, risco muito baixo. E acontece o caminho inverso, muitas vezes, tem marca que quer estar na série, que quer participar do filme, então aí não é o filme que precisa buscar o licenciamento, a marca tenta aparecer de alguma maneira? Tem vários, aí já vem até quase com um contrato junto com os streamings na negociação, que vai fazer o marketing day, aí já tem ações de publicidade envolvidas. Eu lembro muito filme de herói, que tem cena de carro, perseguição, fica o logo do carro aparecendo tem. 2 minutos seguidos na tela. Eu participei da produção do Spider, do Anderson Silva, e eles... houve uma retratação muito grande, então no lugar que eles fazem a luta, tinha muitas marcas, questões, e ele mesmo tinha dito que preferia que fosse o mais real possível, e aí quando no meu escritório, a gente fez o licenciamento dessas marcas, e quando você ligava, as pessoas, eu quero, muitas foram sem custo, gratuitamente, outras que ficavam sabendo nos procuraram para poder estar na série e até mandavam presente, porque realmente... E marcas parceiras dele nesse caso, que acho que já é um caso que foge o comum, né? Ele vinha com ele, ele vinha já com meio que o pacote negociado, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, acontece. Não é tão romântico assim, normalmente as pessoas querem ganhar dinheiro, mas de toda forma tem essas possibilidades. E o uso, né, desse infringimento de marca, tudo mais, tem um certo limite, mesmo não tendo fair use, mas vocês estão um exemplo que ficou na minha cabeça aqui, que é o do bar. No fundo do bar, então tem algumas bebidas que existem, mas mal dá pra ver, só dá pra reconhecer um pouco, ainda assim abre brecha? É o que a gente coloca no nosso parecer, que se por acaso aparecer e não deu tempo, ou fugir, é muita coisa que acontece, dá uma desfocada em pós. Porque aí você, ou mesmo na hora de gravar, porque aí você não tem como, se você não identifica a marca, você não está expondo indevidamente. Então também tem esse jeito de você minimizar o risco. E funciona do mesmo jeito pra música nos filmes, nas séries? A música é um capítulo à parte, a gente tem que, hoje em dia eles estão licenciando tudo, assim, é muito difícil você conseguir fazer, porque tem a gravadora e tem a editora também, então... Exatamente. A gente recebeu aqui tem algum tempo já, acho que faz umas 2, 3 semanas, o Ariel Chacão, e a gente falou bastante sobre utilização de música alheia,
É um tema... Eu sempre gosto de cutucar esse tema porque eu sei que é uma dor de cabeça. E eles vêm até depois que a série foi entregue querer certinho, porque tem o recebimento, e é justo, porque às vezes você... Né, é a forma de ganho do compositor, e aí você tem que honrar também. E no fim das contas, você falou que é muito respeitado o parecer do advogado, tudo mais, mas se a decisão artística prevalecer e falar, não, a gente vai correr esse risco aqui, você não tem o que fazer e vira contencioso depois. Pode virar, como a gente sabe de alguns exemplos, mas a gente no parecer, até para o advogado, na verdade o que é engraçado é isso que eu falo bastante para a equipe, ou vejo quem vem me perguntar, porque fica angustiado, né? Mas o advogado, ele expõe os riscos. Em alguns casos, ele apresenta até soluções. Então, às vezes, algum parecer, você fala, esse nome exatamente que você pediu não tem, mas tem esse. Você pode até sugerir, porque às vezes você está lá pesquisando e não tem problema você ser proativo. Mas num caso em que eles falam, não, mas eu quero e eu vou assumir esse risco, aí a executiva, a dona do projeto, conversa lá com o guarda-chuva maior deles, entre a produtora e também a distribuidora, o streaming e tudo mais, e aí se for decidido, né, aquela coisa assim, às vezes não vira litígio, às vezes a pessoa também não vai demandar, e às vezes não fica aquela zona que é quase uma infração, mas não é. Então aí nós advogados, nós tem que ficar tranquilos de que fizemos o trabalho. Tem que se respaldar. A gente entregou, falou o tamanho do risco, se é pequeno, médio ou de alto risco, e aí a direção vai decidir. Então, o advogado, ele não tem como também impor, né? Você é uma parceria, você é um prestador de serviço. A gente estava conversando até aqui em off bastante sobre as pessoas terem um entendimento da importância do jurídico, né? Seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. A gente está falando de uma área que é normal que no direito exista sempre esse conflito porque é um perfil muito diferente. O direito tem esse perfil um pouco mais quadradão, é um pouco mais... As coisas estão tomadas... As decisões são tomadas com um pouco mais de lentidão. E, do outro lado, a arte é dinâmica, a arte é tudo para ontem, a arte é um outro processo completamente diferente. Então tem um choque de perfis. Mesmo assim, mesmo com esse choque, você comentou sobre o mercado ter evoluído. Você acha que hoje já é 100% aceitado por todo mundo, já é 100% reconhecido por todo mundo da área, que precisa ter um advogado, que precisa ter um jurídico forte, ou ainda tem resistência? Eu acho que a área já dá bastante reconhecimento, e a dificuldade eu acho que talvez seja em todas as áreas, mas é que fica com uma lente de aumento na área criativa, porque é a comunicação. Essa é a base, porque muitas vezes eu brinco que eu estou de comunicadora entre o que é o direito, as leis, as regras e todos os procedimentos de segurança e o criativo que está viajando dentro de um universo que ele está em andamento, é vivo. Tudo que é arte é viva. Então, abriu câmera, está vivo, o roteiro está vivo, aquilo está em movimento. E você tem algo escrito, lei, que está num caminho, num lugar de trazer estrutura. Então, ao você estar nesse lugar de comunicar o que está aqui para cá, e não é só comunicar o que é proibido, isso é simples. Isso deixa o advogado num lugar de segurança e que ele está ali, falando, não, já fiz o meu, entreguei o parecer, disse que não pode. E isso não vai, de fato, ajudar o cliente, porque ele vai estar engessado e ele vai ficar sem solução para aquilo. Que muitas vezes, quando vem ao mundo, vai caminhar e não vai trazer o litígio que está sendo previsto, porque a sociedade está em evolução e cada vez mais rápida. Então, essa comunicação entre entender o que de fato precisa ser preservado e que precisa estar visto aqui nesse lugar criativo, e fazer isso de um jeito simples e fácil e que as pessoas entendam que você está de fato ajudando, e tirar um pouco o ranço, né? A pessoa tá lá fazendo um negócio, correndo, achou lindo, e você vem falar, não pode. Aí a pessoa fala, mas eu fiquei anos, dias pensando isso, agora você vem me barrar. Então, é claro que é esse o pensamento que tá aqui na cabeça de quem tá do lado de cá. E a gente tá assim, meu Deus, o que eles estão fazendo? Isso vai dar muito errado. Se eu falar que pode, que é outra coisa, se você diz, e você pega leve e fala, quer saber? Não vai dar problema.
Não é você que vai dizer que não vai dar problema, advogado. Você vai dizer que o direito tem que estar preservado, que as horas de trabalho não podem exceder, que você tem que preservar quem está criando, que essa arte, quem fez está por aqui, que você não pode avançar nesse tema lá. Você tem que alertar e, eventualmente, explicar que ao fazer dessa forma você não está estragando a arte dele, mas você está fazendo com que ele olhe para um outro prisma e que ele caminhe de uma forma melhor. E isso tem que ter uma linguagem muito suave, uma linguagem muito amena, entender esse estresse que está aqui sem trazer o peso de um lugar duro que é a lei, que a gente sabe que é. E você acha que é necessário, então, uma identificação, até mesmo assim, de perfil, de pensar com a cabeça da pessoa, e talvez até de diálogo? A gente comenta aqui, é quase uma constante para quem acompanha o podcast, sabe que a gente quase sempre vai falar disso, que é a imagem do advogado também, que às vezes é um negócio meio um pouco intimidador, assim, para muita gente. De terno e gravata, tudo mais. Você acha que isso também tá nessa conta? Eu vou até um pouquinho mais além. Tem a imagem, mas eu acho que tem um lugar que quanto mais seguro você tá do direito, do que você tá fazendo, e quanto mais você entende o business inteiro, você não recebe aquilo como você não se amedronta com aquela pergunta, com aquele lugar, e não quer já se defender e apresentar uma imposição. Então, quando você está num lugar um pouco mais relaxado, que isso é um espaço interno que se reflete na imagem, na forma como você se comunica, mas é um espaço interno de entender e perguntar para o cliente, mas o que você está querendo dizer aqui? Tem uma outra forma? Você já fez dessa forma? Você já entendeu? Quantos roteiros? E não ter vergonha e nem receio e nem a sentir que seu trabalho vai ser diminuído ou que você vai ser menos remunerado, porque você está procurando entender o que está vindo. E aí, nessa hora que você está entendendo como é que aquilo está sendo trazido para você como uma consultoria, que você vai se igualando humanamente ali. Você é uma ponta do trabalho, ele é outra ponta. Ninguém está ganhando de ninguém. Nenhuma posição vai vencer a outra. Estão no mesmo time. E para estar no mesmo time, precisa vestir a mesma camisa, vestir a mesma linguagem. Não que você vai falar igual a eles, mas você vai estar à disposição. Se colocando, então, não é só a questão da vestimenta formal, mas é a mente que precisa ter um espaço maior de um cérebro um pouquinho mais maleável para captar tudo que você sabe aqui do direito e transformar de um lugar palatável para eles. Com certeza. E eu fiquei com uma dúvida, até talvez um pouco pessoal, assim, foi uma dúvida que me surgiu falando sobre os usos de imagem, falando sobre o clearance que é necessário de ser feito. Teve algum caso que foi, assim, muito fora da curva? Um clearance que você nem imaginava ter que ir atrás, caçou às vezes, porque acho que às vezes as pessoas nem têm noção de quais coisas entram também no clearance, é bom até pontuar. Que não é só a marca, às vezes tem foto, às vezes tem quadro. Tem nome de pessoa, de psiquiatra, de advogado. Que às vezes pode ser um homônimo, a pessoa pode reclamar, você tem que ver um CRM, uma OAB. Tem cartão, logomarca, brasão oficial. Eu fiz o Sintonia e eles estavam numa parte da série que tinha um personagem que se formava em direito, então ele consultava o ESAGE de São Paulo. E eles queriam... Vocês tiveram que entrar em contato com o ESAGE? Com o Tribunal de Justiça, para ver se podia. E é tão engraçado que eu lembro que eles iam fazer a filmagem de um tribunal do júri, e aí eles mostraram para mim em off, assim, como que ia ser... Foi até avançou um pouquinho do que eu fazia, como é que era o cenário. Aí eu falei, não, isso aqui tá mais para filme dos anos 80, sei lá, do século passado na Itália. Aí eu falei, estou aqui no Tribunal do Júri de São Paulo. Eu fui lá, filmei e mostrei para dizer que não tinha, que era um pouquinho mais relaxado do que eles estavam imaginando que seria. Então tem isso, não é só da marca, teve uma que eu fiz que acho que foi Cidade Invisível, que tinha uma língua que a gente teve que sentar e ver se, como tinha uma língua indígena sendo dita e é uma língua que é falada, se ao fazer isso poderia configurar apropriação cultural indevida. Então, e aí não tinha uma resposta, então a gente conversou com a comunidade, com quem representava. Enfim, é todo um lugar delicado que é construído. Tem um cabedal tão grande de
coisas passíveis de clearance, passíveis de reclamação, não dá uma insegurança, assim, pro advogado? Às vezes você nem consegue ver vindo, até o parecer você não consegue imaginar. Isso que é o difícil de ter a equipe, porque por isso que normalmente a gente trabalha com uma equipe menorzinha, que você fica de olho naquele projeto, porque de fato não tem assim como você falar, pega aquele modelo, como a gente vai às vezes pegar uma ação tributária, um contrato, que você já tem mais ou menos uma linha ou uma jurisprudência que você pode até discordar e trazer um questionamento novo, mas nesse caso é muito raro você usar algo que você já usou. Você pode até aproveitar as palavras, mas o ato especificamente você não tem como repetir. E sempre vem uma coisa nova. O escopo da série muda. Então você às vezes está fazendo uma biografia, às vezes você está fazendo uma série surrealista, ficcional, às vezes está fazendo séries. Eu tenho muita coisa de série que tem violência, tipo Impuros, que tem questões de comunidade, com tráfico, situações pesadas que você está envolvido e... Eu entro justamente numa questão dessa. Você citou Sintonia, por exemplo, e o quão problemático é pra série, mas ao mesmo tempo que é importante também, porque existe um quê de realidade, você representar, por exemplo, a periferia e trazer o crime ligado a ela. Isso também não é uma preocupação que o advogado tem? Super, e mais do que isso a gente faz lá no escritório é o alvará infantil para as crianças trabalharem, que é proibido o trabalho infantil, acho que todo mundo sabe, no mundo todo, nos países da ONU, e tem uma única possibilidade numa lei internacional, que é 138 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que permite o trabalho artístico. E aí, se você fica só nessa superfície enquanto advogado e não aprofunda um pouco os porquês, aí sim você se amedronta. Mas se você entender que a própria legislação internacional, que protege o trabalho no mundo, que condena vários tipos de trabalho abusivo, escravo, etc., e lá tem uma permissão, não é porque é aleatório, é porque a arte, ela precisa estar no nosso contexto humano e que não dá para imaginar uma criação artística sem a presença de crianças. Como é que você vai realizar uma família e, digamos que fosse proibido, inclusive nessa área artística? Quantas crianças não teriam se desenvolvido, assim como os atletas que precisam começar jovenzinhos para ter uma performance na idade jovem, né, adulta, início? Os artistas também, muitos começam de criança fazendo. E se você bloqueia em prol de uma segurança, você também inibe um desenvolvimento humano necessário. Aí se você pensa nesse racional, em que a arte tem essa autorização, mas que você tem que olhar o contexto, aí você entende por que a arte existe. Inclusive para trazer questionamento social. Então, quando você vai ver um filme como Substância, que está todo mundo comentando, que traz uma realidade que choca quem assiste, traz uma reflexão. E vai um pouquinho, vai trazendo conversas, mudanças, reflexões e tudo mais. Então, na área do crime, mesmo tendo criança e mesmo retratando situações, às vezes, que poderiam ser desfavoráveis para a criança estar inserida, mas é claro, com todo o cuidado que uma produção responsável tem em colocar a criança nessa situação, e se você traz isso para o juiz e comenta com o Ministério Público e mostra e demonstra como isso vai ser gravado, você não tem um não imediato. Você constrói. E aí você traz todo esse argumento embasado no direito. Na própria permissão que o direito te dá de você tramitar tudo isso. Mas se você pegar o lado seguro, é assim, chega um roteiro desse, você fala, não pode ter criança. Então, só que se você olha por esse outro lado, você constrói isso em parceria tanto com quem está cuidando da produção, para trabalhar isso de uma forma super responsável, com profissionais ali atentos para cuidar da segurança da criança, psicológica e tudo mais. E você mostra isso para o promotor da vara da infância, mostra isso para o promotor de justiça, e aí você tem um aval, uma autorização judicial para fazer aquilo. Aí você chega assim no auge do apoio social através do judiciário, dizendo sim, tá tranquilo, você pode colocar essa criança aqui, mesmo tendo esse contexto, e trazer isso para que as pessoas assistam e percebam. Então, para questões assim que sejam mais até, quem sabe, morais, porque às vezes a gente sabe que é possível entrar uma reclamação por, você está associando, então
sei lá, digamos, vou dar um exemplo mais hipotético, porque aí a gente até foge, assim, de citar nomes, por exemplo. Mas digamos que eu vou retratar um filme que se passa num bairro de São Paulo e eu mostro esse bairro e eu mostro esse bairro com diversos problemas, diversas críticas, e eu recebo uma reclamação por estar retratando o bairro assim, por atribuir prejuízo ao bairro, aos moradores, tudo mais, não gostaram. Você vê então que a arte, ela tem a licença poética para retratar a realidade dos fatos, ela pode sim. Tem uma argumentação muito forte de não ter censura, que é o que a gente vê, né? E claro, você não pode ser específico para uma pessoa, usar situações que vão de fato falaremos. E aí, mas sim, você tem essa licença e temos a decisão da Carmen Lúcia quando falou num voto dela, dizendo cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, brincando sobre a questão, brincando assim, ela trouxe uma leveza para falar sobre as biografias não autorizadas, em que se pesava a privacidade de quem está envolvido e também, por outro lado, essa possibilidade criativa de você trazer histórias de pessoas públicas e aí você não ser proibido, porque foi uma briga grande que teve um ano. Então, tem defesa para tudo isso. Tem argumentação para tudo isso. Bom, perfeito. Ó. Gente, como vocês já estão acostumados aqui no Papo da Lud, a gente trabalha com alguns quadros. Esse foi o primeiro quadro onde a gente conseguiu já pincelar bastante sobre a área, falar bastante sobre o funcionamento. E agora a gente vai para o segundo quadro, mas antes disso eu tenho um aviso muito importante para vocês, que é o mesmo aviso que eu dei lá no começo. Esse programa aqui celebra a segunda edição da parceria entre o Papo da Lud e a revista científica Núcleo do Conhecimento. Então você que quer um acesso simples, um acesso didático a diversos conteúdos científicos, se inscreva e acompanhe aqui que tem bastante conteúdo chegando. Bom, vamos para o nosso segundo quadro então, que é o Trending Topics. Basicamente é onde a gente pega algumas notícias da área que estão mais relevância, a gente pega algumas notícias que deram o que falar, e a primeira entra bem naquilo que a gente já deu uma pincelada aqui por cima, mas acho que vale a pena a gente falar da série Beberrena da Netflix, uma série que representa basicamente, né, uma stalker, que é a Marta, interpretada pela Jessica Cunning. E a Netflix está sendo processada por uma mulher chamada Fiona Harvey, que ela afirma ser a inspiração para a personagem Marta. Na série, como eu falei, a personagem é retratada como uma stalker, condenada 2 vezes, inclusive, e sentenciada a 5 anos de prisão por assédio. E a Fiona afirma que essa representação é falsa e, portanto, difamatória. O ator em questão da série, o Richard Gere, ele faz o perseguido Donnie Dunn na série e ele é o autor também da série. E ele já revelou que a história é real. A história da série é baseada em experiências próprias dele. Então, tendo em vista séries e filmes que retratam pessoas problemáticas, polêmicas, quais são os cuidados que você tem que ter na representação dessas pessoas, para começo de conversa? Aí eu assisti essa série, é bem interessante, né? E, assim, o que a gente tem que ter em mente são essas estruturas básicas. Porque, assim, o direito de ação é um direito, assim, fundamental e todo mundo pode. Agora, se vai ganhar, a gente não sabe. Então, quando eles falam, mas eu posso ser processado? Pode. Sempre. Se você abrir o olho, você pode ser processado por qualquer motivo. Então, não tem como evitar o processo. Mas você ter elementos de defesa fortes, isso é uma outra... É o que a gente procura instrumentar as produções. Então, já ter um clearance inicial de roteiro, onde o advogado já vai olhar situações genéricas, você, enfim, trocar situações que possam trazer ali uma situação difamatória. Nesse caso aí, como ele era o autor, provavelmente ele teve muitos dados importantes que ele pode demonstrar que não é difamação. Eu acredito que a Netflix não faria se não tivesse, mas claramente ela discorda, né? Tanto que entrou com a ação. Mas eu tenho minhas ressalvas, eu acho que vai ser complicado dela ter sucesso nessa demanda. Essa é uma opinião também de orelhada, não vi o processo. Mas fazer o clearance do roteiro, da produção, ter um jurídico acompanhando ali desde o início e não fugir muito do que dessas de ações que já tiveram sucesso, né? Você ter esse olhar, escolher bem o advogado que vai estar com você, isso minimiza muito as chances de você não ter defesa ou ficar muito vulnerável em eventuais demandas. Então, e descaracterizar a personagem também... Nesse caso, se ele tá... Aliás, parte do marketing
dessa série foi exatamente dizer que tinha acontecido mesmo e que era ele. Eu acho que isso chamou muita atenção para muita audiência. Então, quanto tirar o brilho da série valeria a pena, em detrimento do medo de ter uma ação que pode não ser tão bem sucedida assim. Então, isso que é o que, às vezes, vale a pena, dentro do entendimento, assumir o risco. É que era justamente essa questão que eu ia perguntar, porque a série se baseia nisso, é o pilar da série. Não é algo que você pode simplesmente chegar lá e negociar, dar uma mudada, tal, não. A série depende disso. E como eu falei, eu acho que quem assistiu ficava vendo ele, imaginando que ele passou por aquilo, que foi ele que escreveu. Então isso deu um brilho a mais. Eu mesma maratonei a série. Então acho que é interessante, eu acho que esse marketing, isso tudo trouxe um glamour a mais para uma curiosidade a mais para a série, que eu acho que não tinha como, se você maquiasse, você ia perder. E numa suposição, uma dúvida que me veio agora também. Uma suposição de que o Richard Gere vai lá e ele admite que é ela que tá na série e tudo mais, até porque eu acho que ele já tendo admitido que é uma história real, ela até consegue provar que seja ela retratada. Isso virando um problema e ela ganhando, supondo, uma indenização muito grande. Quais são os poderes que ela tem a partir desse momento? Ela tem o poder de pedir a retirada daquele conteúdo por ter sido o entendimento de que é ela que está sendo retratada? Ou então não, é só uma indenização financeira? Vamos considerar que seja no Brasil, porque tem Sim, lei, exato. vamos ver, trazer né? pra lei daqui. Como se fosse isso. Eu acho que aí vai depender muito da decisão judicial, de entender o tamanho do dano, como se fosse um dano moral, né? Nesse caso, se for na esfera civil, porque difamação vai para o crime, mas se ela pleitear uma indenização, ela pode requerer, assim como qualquer conteúdo, pensando, né? YouTube, internet, que você pode ter uma questão envolvendo você, a sua imagem e tudo mais, que realmente traga prejuízo. No Brasil você teria que comprovar esse prejuízo, não simplesmente alegar. Eu acho que o tribunal, eles têm decidido de uma forma bem consciente, porque alegar o dano moral, embora seja subjetivo, você precisa comprovar que a permanência daquela série, ela fere os teus direitos num grau que vai te deixar muito com dano XYZ comprovado a ponto de, mas ia dar muita briga. Não ia ser tão simples, eu acho que até a última instância. E nesse caso, assim, por exemplo, ela provando novamente que é ela quem tá ali, né? Agora a gente já tá no hipotético, gente. Isso aqui já não Ele aconteceu. quer me pegar, vocês perceberam? Ela provando que é ela que tá ali. E a série foi feita contando a história dela. Ela pode pleitear participação nos lucros, participação do sucesso financeiro? Difícil, e ela mesmo sendo ela é um personagem, né? Não tem a imagem dela. Porque daí a gente não está também envolvendo o direito personalíssimo, porque se ela tivesse aparecido, uma captação de imagem, que às vezes acontece em figuração, que a pessoa, às vezes, acontece da produção não ter a autorização, é raro, mas pode acontecer, aí você tem que tirar, aí você tem que negociar, porque a imagem só existe você no mundo. Então, só tem o meu rosto, só sou eu, a minha digital só é minha, a minha voz é só minha, e a imagem, ela tá num outro lugar, como direito fundamental, intransponível, intransigível, você não tem como, imprescritível. Então, é um direito que está na Constituição, ele não é só um direito autoral, que também é importante, mas que você pode ceder, por exemplo, um direito autoral. A imagem, ela é muito séria. Então, aí, como ela não está, pessoa física lá, então não é não vejo assim como não é a mesma situação de dizer, sou eu que estou eu na série. Ela não está. É a história que, teoricamente, ela é a pessoa que inspirou, ou enfim. Então, aí já dá uma amenizada no contexto, na minha opinião. E falando agora na pré-produção, num caso desses, por exemplo. Então, a gente tem uma questão que é um pilar para a realização de uma série, de um filme, e essa questão é muito problemática, é muito arriscada, pode dar errado ou não, mas a ideia é ótima, a ideia vai vender muito. O que pesa mais no fim das contas? Vale a pena assumir o risco por causa dessa lucratividade, ou então é melhor não, é melhor sempre evitar? Depende muito do guarda-chuva de quem está distribuindo. Às vezes quem está apostando tem uma confiança muito grande naquele nicho, naquela história, e resolve assumir por questões econômicas. Eu acho que eles fazem um estudo mesmo para entender.
qual seria o tipo de dano. Nesse caso, era um dano de uma pessoa. Então, ainda que ela seja, que escale isso de uma forma, você não está brigando com uma grande empresa, como teve a questão até da gente viu, né, quando a gente assistiu o Spotify, não sei se você assistiu. Então, aí tinham brigas muito grandes ali entre não a série em si, mas dentro da série retrata situações em que haviam muitas brigas da pessoa que estava lançando o Spotify e as gravadoras. Então, aquilo sim era uma briga de gigantes. Então, acho que ali teve muito risco envolvido, não na feição da série, não sei se eu fui clara, mas no que está sendo retratado na série, a gente percebe bem como que aquilo foi muito difícil de transpor, porque você está lidando com o poder econômico do outro lado. Então, acho que isso também é levado em consideração quando você está avaliando o roteiro, se eventuais prejuízos, quais seriam, quem que poderia estar sendo ferido, qual o direito que está sendo ferido. E eu acho que sempre tem uma justificativa criativa dentro do roteiro para poder embasar. Acho que ninguém vai, pelo que eu entendo da minha própria experiência, arriscar num nível muito alto, assim. E pegando carona também nesse caso da Verena, pra citar um que nem tá aqui, na verdade, no Trending Topics, mas veio agora na cabeça, acho que vale muito bem pra esse caso. Tá meio em pauta, assim, meio em voga, filmes e séries, principalmente minisséries, sobre assassinos em série, sobre casos notórios de assassinos. Então a gente teve A Menina que Matou os Pais, feito sobre o caso da Suzanne von Richthofen. Se eu não me engano, a gente teve da Elise Matsunaga também, e agora tem do Pedrinho Matador, do Maníaco do Parque, perdão. Nesse caso, você vai representar alguém que você tá falando ali quem é, tá claro, o caso é notório, é conhecido, todo mundo sabe quem é a imagem da pessoa em jogo, o nome dela tá posto ali. O buraco é mais embaixo, não? Mas assim, a pessoa já tá, né, naquele lugar. Se você tá contando uma história que aconteceu, que foi pública e notória, que foi retratada, você percebe que ali você não tá inventando, você não tá difamando uma pessoa. Você tá trazendo elementos. Então também não é tão. E com a licença poética de você estar fazendo um conteúdo artístico, então com a liberdade de expressão. Então, você percebe como você consegue ter. Claro que daí você tem que olhar o roteiro com calma, ver como é que foi negociado, quem está negociando, se tem alguém envolvido, se a pessoa já faleceu, se deixou um legado, se tem herdeiro, se tem livros, enfim. Então, é uma variável bem grande, mas ao retratar uma realidade. Claro que muitos eles colocam, né? Isso está baseado em fatos reais. Então, você não está dizendo que é aquilo, que é a sua única verdade, é a tua versão dos fatos. Então, é quase que como se a gente pensar uma matéria, não estou dizendo que é igual, mas é como uma matéria jornalística. Aí entra mais em direito ao esquecimento também, né? Vai entrar todas essas questões de liberdade de divulgação, de informação e não de retenção, que hoje tem prevalecido no entendimento da grande maioria dos tribunais. E aí o cuidado do jurídico pode ser, então, analisar, quem sabe, vamos lá, supor, numa história como a da Suzanne von Richthofen. As partes não estão públicas, assim, da série. Então, o dia a dia dela, o relacionamento, quem sabe, é mais um cuidado nesse sentido. Tem que olhar, exatamente. Aí, claro que você vai olhar com uma minúcia muito grande, você vai olhar como é que ela está sendo retratada, possíveis entendimentos sensíveis, entender como é que vai ser feito. Por isso que eu digo, é bem perto. Olhando o roteiro é que você vai sentir o tom, como é que aquilo está sendo, e normalmente o diretor ou o criador da série tem um motivo, faz aquilo estar daquela forma, e ao entender isso você consegue trazer algum contorno ou trazer algum limite. Por isso que essa junção próxima e que não ter uma resposta pronta para isso, né? A resposta é trabalhar junto, entender o contexto, entender como vai ser filmado e aquele caso específico, qual é o objetivo da série, o que ela vai trazer, qual o benefício que ela tem, como é que a gente defende isso em detrimento de contar uma história que não é uma história né, uma história feliz. Exatamente. E agora, para finalizar o Trending Topics, mais um caso da Netflix, mas dessa vez é um processo que eles estão sofrendo pela série Round 6, que já ficou, não é mais tão trending assim, mas tá aí nesses últimos anos, uma das séries de maior sucesso recentemente, né, da Netflix. O cineasta indiano Soham Shah afirmou que a série copiou o filme Luck dele e tá processando a empresa por plágio. Nesse caso,
é uma obra pouquíssimo conhecida, pelo menos acho que, né, a gente fala, lógico, o cinema indiano é muito visto, mas muito local, e a gente não tem muito acesso, muitas vezes, e é uma ideia, a ideia do Round Six, que não é uma ideia tão original assim, se a gente for pensar que jogos de morte, né, jogos mortais, por exemplo, já teve, pode ser uma inspiração, até mesmo jogos vorazes, então a ideia de você reunir pessoas em prol de um prêmio e só uma vai sobreviver, não é uma ideia tão original assim. Nesse caso, é possível alegar o desconhecimento da obra pra fugir do plágio, ou então alegar, cara, a gente só teve a mesma ideia, ou então realmente configura. É muito legal, porque o direito autoral, você falando, já ficava vendo. Primeiro, ideia não é protegida por direito autoral. Então, no caso, ele tem uma obra fixada, seja ela um audiovisual, pelo que eu estou entendendo, dessa obra dele, é um filme que ele fez. E aí, quando você olha para o direito autoral do mundo, você, tirando o sistema americano, que é copyright, que você precisa registrar como a marca, no mundo inteiro, nos outros países que não são copyright, você não precisa registrar. Embora muita gente aqui no Brasil registre na Biblioteca Nacional e tudo mais, ou eventualmente mande, tem uma coisa que era uma prática antiga, que as pessoas mandavam por SEDEX o roteiro, com a data para poder fixar a data que ela... Hoje tem outras formas de demonstrar o momento em que aquele livro... O próprio documento já tem a data de Tem a criação. data, ou mesmo quando você faz um audiovisual, você tem lá o dia que você veiculou e tudo mais. Então, a partir do momento que aquela obra vem ao mundo, ela não precisa ser registrada. Então, se ela é anterior, então, no direito autoral, você também não é tanto esse aspecto que vai importar. Mas sim, se essa obra já estivesse veiculada, vamos assumir que sim, ela não precisa estar registrada. O fato dela ser de menor conhecimento também não importa. O que vai importar é realmente que é uma linha tênue e de prova se foi só uma inspiração ou se foi uma cópia mesmo de ideias do filme, dentro do filme, da maneira como a história foi contada, e aí fica complicado para o round six. E aí é o papel do advogado checar se é plágio antes quando a ideia chega para ele? Aí é muito difícil, porque essas obras, como elas não têm o registro, como a marca que eu estava comentando, que a gente tem um banco de dados para pesquisar, é um trabalho muito mais complicado. Tanto que quando se faz a assinatura, a pessoa que idealizou a série, que escreveu e tudo mais, ela assina no contrato dizendo que ela garante que é uma ideia original, que ela não copiou de lugar nenhum. Então, existe um compromisso de quem está trazendo pro... E até ela tem uma responsabilidade, então, nesse processo. Ou aí, se você é a produtora e vai vender pro conteúdo, pro streaming, você também assume que você assumiria eventuais demandas, porque é original, foi inspirada, enfim, não está copiando ninguém, já tem um compromisso contratual. E aí... Então, aí você acaba personalizando a culpa nesse caso também, né? Exatamente. Pô, eu, produtora, lavo minhas mãos, o meu diretor me afirmou que era uma ideia dele e não pode acontecer de você ter uma inspiração parecida e nem conhecer a obra. Isso que eu ia perguntar. Nesse caso, ele vai sofrer o processo por plágio mesmo sem conhecer? Vai sofrer o processo. Aí ele vai, como provavelmente ele criou, vamos assumir que ele não tenha nem conhecimento dessa obra, que ele não viu, ele vai demonstrar esse processo criativo, que provavelmente começou um rascunho, ou que ele se inspirou em tal coisa, e vai demonstrar isso no processo, para mostrar que isso veio desse lugar criativo, que está lá no artigo da Lei de Direito Autoral, que é uma criação artística, espiritual, humana, e ele vai mostrar esse processo criativo para demonstrar que ele não copiou. Isso acontecia antes, que hoje a gente tem muita informação, mas acontecia com livro. Às vezes um livro que estava sendo escrito em vários lugares, é uma coisa meio inexplicável, que livros de histórias parecidas aconteciam em vários lugares do mundo e as pessoas não sabiam. Então é meio que uma coisa, meio que acho que é um download que acontece e a galera começa a escrever do mesmo tema e corre esse risco de ter esse questionamento. Não, você copiou primeiro, então sempre é bom quando você tem eventualmente essa criação, já colocar no mundo, sei que não é simples, mas concretizar, fazer com que ela seja vista e tenha a sua data para que isso seja, o seu direito seja materializado e garantido. Maravilha. Gente, então, esse Trending Topics deu o que falar, foram 3 séries aqui comentadas e
3 séries muito boas, por sinais. Agora é o seguinte, a gente vai pro nosso último quadro, e aí eu espero que você tenha feito a lição de casa e pensado, porque o que a gente pega todo mundo de surpresa com algumas dessas perguntas é impressionante, que é o Papo com a Lud. Nesse quadro, basicamente, é uma pergunta e respostas mais rápidas, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o entretenimento em si. E aí finalizar pra cima, né, como a gente gosta de dizer. Então vou começar já, não poderia começar de outra maneira, com uma indicação de série pra gente. Eu vou começar com o que eu amo, que chama Dispersin, não sei se você assistiu, chama Call My Agent, é uma série acho que tem 4 temporadas, é uma série francesa, que fala de uma agência de atores. Então, eles são as agências, é uma agência que agencia os atores conhecidos franceses. Então, de verdade, eles participam, os atores, como atores, por episódio. E aí mostra muito essa realidade da negociação dos atores com o filme, as produções, as atrapalhadas. Então é uma série real, assim. Ela retrata a realidade. Não, é uma série fictícia, super divertida, os atores são ótimos. A principal ganhou vários prêmios com isso. Então você fica... A história é muito engraçada. Então é dentro de uma agência famosa, né, que no filme parece como ser famosa, a principal agência de atores. Então seria assim, uma agência que cuidaria aqui no Brasil de Fernanda Torres, Antônio Fagundes e atores internacionais lá da França, mas conhecidos mundialmente. E aí cada episódio eles estão tratando de um ator. Então vem lá um ator super conhecido, aí a história se baseia em volta dessa história, aí negociando com os filmes, aí tem a produção no set, aí tem os agentes que têm problemas pessoais e brigam entre si dentro da agência, e chama 10% porque é o valor da comissão que o agente do ator ganha para negociar a participação do ator nesse lugar. E eles ficam escolhendo se o ator participa disso ou não. E é muito legal, eu adoro. Sensacional, sensacional. Eu gosto quando as indicações são novas, assim, é maravilhoso. E um filme? Eu assisti outro dia num voo, eu sou fã da Helena de Ferrante, que escreve, maravilhoso, e eu assisti A Filha Perdida. É um livro dela, e aí a Netflix tá lá na Netflix, então é fácil achar, e é uma atriz maravilhosa, e eu adorei, assim, é bem reflexivo, assim, bem interessante. Uma música? Olha, eu sou fã de música brasileira. Bom demais. Então, vou falar, assim, eu gosto muito da música do Gilberto Gil, que fala do tempo. Não sei se você conhece. Tempo, 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 tempo. Eu acho linda. Toda vez que eu ouço, eu me emociono. Então, se eu tiver que escolher uma, é essa. Maravilha. Atemporal. E um álbum? Eu assisti a gravação do DVD desse álbum que eu vou falar, e depois eu assisti o show. É o Ofertório do Caetano com os filhos. É lindo do início ao fim. Lindo, poético, assim, maravilhoso. E aqui tá artista novo, mas já que a gente tá falando de audiovisual, eu vou perguntar um ator ou uma atriz novos que estão. Gente, tirando as... não posso falar. Tem que ser não muito... É sua preferência. Se quiser falar alguém mais conhecido também, não tem problema nenhum. Não, gente, é que agora eu não tô conseguindo não pensar na Fernanda Torres. Exato, o momento é dela. Inclusive, o filme que antes da Filha Perdida eu tinha pensado em falar que se vocês não assistiram, assistam, que é Ainda Estou Aqui. Meu Deus. Conspiração. E pode vir o Oscar pro Brasil, graças a eles. Exatamente. Bom, uma indicação artística em geral. Gente, vocês precisam conhecer flamenco. Eu sou suspeita pra falar, porque eu danço flamenco. E é uma cultura linda, e quem puder, assim, é riquíssimo, tem tanto a parte musical, quanto a parte de dança, quanto a parte dos cantores, dos músicos, é uma riqueza imensa. Maravilha. E um livro? Todos da Helena Ferrante, amo, amiga genial, gente, eu tô querendo, não vejo a hora que a minha filha tem idade para ler, porque é realmente assim, parece que você é transportado para Nápoles, é a coisa mais incrível. Maravilha, e um livro sobre direito? Posso colar? Pode, com então, certeza. Então eu vou pegar aqui de uma... na verdade, o que eu ia falar é uma revista que a gente fez da ASP esse ano sobre direito de entretenimento. Então tem poucos, eu vou aproveitar aqui, pegar umas indicações que a gente tem na comissão da OAB e que
Agora, de fato, vocês podem... lançamento do livro. Direito Autoral e Entretenimento, Novas Perspectivas Jurídicas. Depois eu posso passar da Letícia Provedel, organizado por ela, e pela Ana Paula Borges Martins. Então, com prefácio do Luiz Roberto Barroso. Então, é muito maravilhoso. Para quem é da área, por isso que eu quis trazer. Depois eu passo o link para se você quiser deixar disponível, que está à venda. É da editora Sinergia. Então, para quem é da área, assim, é um conteúdo super interessante. Vale muito a pena. Maravilha. E agora, ainda continuando na área, uma dica para quem quer ingressar. Gente, vão fazer coisas criativas na vida, tipo, como atividade paralela, estuda direito. Importante, estuda todas as áreas para você ter uma base muito profunda, direito constitucional, direito civil, direito pessoal. Vai, assim, não deixa isso afrouxar, principalmente quando você está estudando, seja na faculdade, seja na pós-graduação, mas faz uma atividade artística que trabalhe esse seu lado mais flexível, que traga que você possa desenvolver essa soft skill para você lidar no seu dia a dia e se manter 24 anos no direito, com alegria e com muita satisfação cada dia a mais. Maravilha. E um objetivo para a área? O objetivo é que ela seja cada vez mais difundida, que tenha mais profissionais, para que a gente possa criar, de fato, um campo fértil e produtivo para todo mundo, principalmente para os advogados. Então, por fim, infelizmente tem que acabar, uma mensagem final para os ouvintes. Gente, eu adorei estar aqui. A mensagem é assim, façam o que vocês gostam, mesmo que que não exista ainda, porque quando eu fiz faculdade não existia o direito de entretenimento. Se alguém me perguntasse o que eu ia querer, eu não saberia nem dizer, mas eu fiz de coração, acreditando que poderia acontecer. Então, assim, trabalhe, se divirta também um pouquinho, para que você tenha essa leveza e leve muito a sério os seus sonhos. Valem, primeiramente te agradecer de novo por aceitar o convite, por vir aqui, o papo foi excelente. E para você que está assistindo a gente, meu agradecimento também por ter acompanhado mais esse papo. A gente está sempre aqui pela LUD e agora também com a parceria com a revista científica Núcleo do Conhecimento. Então, trazendo sempre conteúdo sobre direito do entretenimento para vocês. O prazer foi todo meu, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!